Boa noite. Vamos começar nosso culto? Tá na hora. Bora? Lembrar que se a gente abre a nossa porta, Jesus entra. E Ele vem fazer parte conosco desse nosso trabalho de oração. Não é nem um trabalho, né, gente? Na verdade, é estarmos unidos. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos proteja. Eis que a porta bato, e se ouvirem minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Assim está em Apocalipse 3:20. Nosso Senhor Jesus Cristo, nós só temos a agradecer-te. Que todas as pessoas possam se sentirem nesse momento amparadas e protegidas, guiadas pelos caminhos, fortes e serenos. Obrigada, Senhor, por nos proteger hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Amém. Hoje nós vamos falar de um assunto bem... Boa noite, Cássia. Hoje nós não nos encontramos, né? Encontramos aqui. Boa noite também, acho que é Regina, né, Regina? Hoje nós vamos falar do capítulo, continuar o capítulo 5, que é Bem-aventurados aflitos. E o tema é o item 14, o suicídio e a loucura. É um assunto bem... que nós precisamos tratar com muito carinho, com muita atenção. E ele vem dizer assim: o modo de encarar a vida terrena e a fé no futuro com a calma e resignação dão ao espírito uma serenidade, que é a melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Então, da forma como a gente encara essa vida aqui, que a gente está, é que vai nos... E essa fé no futuro, fé que nós estamos protegidos, nós somos amparados, nós estamos sob a guarda e a proteção de Deus em todo momento, dos amigos. Isso é que vai nos defender, né? Vai ser a nossa melhor defesa contra a loucura e o suicídio. Porque se a gente ficar olhando, se a gente não acredita em Deus, se a gente não acredita que tudo pode mudar, que amanhã é um outro dia, amanhã pode ser tudo diferente, aí a gente acha que está normal acabar com essa vida, cessar todo o sofrimento de hoje. Só que amanhã nós estaremos mais fortes quando a gente consegue vencer esse obstáculo. E eu não estou nem falando aqui ainda sobre o que nos acontece no plano espiritual quando a gente suicida. Mas de lembrar das leis de Deus, onde ele fala não matarás. E esse não matarás, ele nos dá se é uma lei divina que não muda, não sofre mutação, então isso nos mostra que a gente precisa respeitar a vida. Respeitar também esse corpo que Deus nos deu. Perfeito no seu funcionamento. Os cachorros aqui resolveram dar seu depoimento. Sofia é a cachorra, tá, gente? Então, que a gente
possa olhar para esse corpo que habita o nosso espírito, nós enquanto espírito, nós estamos habitando, e que a gente possa amarmos, cuidar, ter o maior cuidado com esse corpo. Boa noite, Nilce. De fato, a maior parte dos casos de loucura é decorrente da perturbação produzida pelas contrariedades da vida, que o homem não tem forças para suportar. Portanto, pela maneira com que o Espiritismo o faz encarar as coisas deste mundo, ele recebe com serenidade, sem tristezas, as amarguras e as decepções que o desesperariam em outras condições. E fica evidente que essa força o faz entender esses acontecimentos e preserva sua razão de abalos, que o perturbariam se não tivesse a compreensão que o Espiritismo lhe dá. Por que ele fala que o Espiritismo é o único que dá essa força aqui, essa base, essa condição de vencer todas as asperezas, né? Porque o Espiritismo fala da vida que segue. O Espiritismo, no livro Céu e Inferno, ele explica com depoimentos de espíritos, através dos depoimentos dos espíritos, o que eles estavam passando no plano espiritual. E eles contam tanto dos que morrem de morte morrida, vamos falar assim, né? Chegou ao esgotamento, né, dessa energia do corpo, como aqueles que suicidam. E depois do livro Céu e Inferno, veio Chico nos trazendo muitos livros na obra de André Luiz, nos contando como era no plano espiritual, a condição dos suicidas. E no livro Memórias de um Suicida, que é da Ivone Pereira, ela também relata a vida de 10 espíritos que suicidaram e como que eles viveram nesse plano espiritual. E quem foi que acolheu? Na verdade, o tempo todo eles estavam sendo acolhidos pelos mensageiros de Maria de Nazaré. É uma colônia de Maria de Nazaré que acolhe a todos. Só que a mente, a condição mental deles é tão perturbadora que eles acham que estão sozinhos. Eles acham que estão perdidos, que eles estão... E aí eles voltam naquele sofrimento que antes tinham, que estavam passando, acrescido do sofrimento de ver que a vida não acaba. De perceber que tudo continua. Então, se hoje nós temos essas tristezas, amarguras, decepções, que faz a gente desesperar, ela vai continuar acabando com esse corpo. Eu não vou acabar com esse desespero, com essas amarguras, decepções, porque ela é inerente desse corpo. Eu senti isso, não está ligado ao meu corpo, está ligado à minha mente, aos meus sentimentos, como vivo a vida, como olho para a vida, né? Como a gente acolhe tudo que chega para nós.
Então nós precisamos estar atentos a como nós vivemos nesse mundo, quais são as nossas esperanças e as nossas seguranças, como nós estamos fazendo para tornar essa vida diferente, melhor. Depende de nós. Lembra? A felicidade se inicia pelo pensamento. O trabalho é vosso. Começais e sereis ajudado por Deus. Então depende de nós. Por isso que quando a gente não tem crença alguma, ou a gente acha que o corpo morto veneno, morto, o povo até fala, né? Morto animal, morto veneno, quando é um bicho peçonhento, a gente esquece que conosco não é assim. Porque morto o corpo, o espírito continua. Então, se eu tenho um inimigo, melhor, enquanto está a caminho com ele, fazer de tudo para estar estreitando esses laços e serem perdoados. Perdoar e ser perdoado. Porque a vida não se acaba. Se a gente maltratou alguém, vamos lá nos recompor disso. Porque nós, com certeza, vamos nos encontrar de novo com essas pessoas. E teremos muita vergonha. Dá-se o mesmo em relação ao suicídio, com exceção daqueles que ocorrem no estado de embriaguez e de loucura, aos quais podemos chamar de inconscientes. É certo que quaisquer que sejam os motivos particulares, sempre tem como causa um descontentamento. Portanto, aquele que está certo de ser infeliz apenas por um dia e de serem melhores os dias seguintes, exercita paciência. É só por hoje, igual o AA, né? É só por hoje. Então, se está muito difícil hoje, o desafio foi muito grande, o sentimento está muito apertado, é só hoje. Só hoje. Amanhã vai ser diferente. Amanhã a gente vai acordar e vai ser diferente. Porque amanhã nós estamos diferentes. Ele só se desespera quando pensa que os seus sofrimentos não terão fim. E o que é a vida humana em relação à eternidade? Senão bem menos que um dia? A essa eternidade, o que me vale os meus 52 anos vividos? É como se eu fosse um bebê ainda. Perante a eternidade, estou sendo gerada. Eu estou em construção. Então eu posso errar, eu posso voltar e consertar. Mas tirar minha vida é um ato de loucura. Mas para aquele que não crê na eternidade e julga que nesta vida tudo se acabará, que está oprimido pelo desgosto e pelo infortúnio, só vê na morte a solução dos seus males. Por não esperar nada, acha natural e até mesmo muito lógico abreviar suas misérias pelo suicídio. Então, aqueles que não acreditam em nada, acabar com tudo isso não faz diferença. Tipo, vou começar outra vez. Mas só que não é assim. A gente sabe que a misericórdia divina é muito grande. O amor de Deus por nós é muito grande. Mas a gente atentar contra a nossa vida, é como se a gente falasse com ele assim, aqui, eu não quero essa roupa aqui não. Não é menino birrento que faz isso? Porque eu não estou nem me esforçando, e nem pedindo ajuda, e nem colocando
a minha condição para que ela possa ser mudada. A gente nem coloca essa opção. Ele já não acredita que a vida não continua, então ela pode acabar aqui agora, nesse momento. Mas a nossa responsabilidade é nossa. Nossos atos é de nossa responsabilidade. E como nós acreditarmos ou não na vida futura, em que a vida não acaba, o espírito continua, como isso é inerente se eu acredito ou não, com certeza nós somos responsáveis pelos nossos atos. Então, essas leis de Deus que estão escritas na nossa mente, cobrará de nós em algum tempo. Então, se está difícil, pede ajuda. Me ajuda porque eu preciso. Né? A incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas são, numa palavra, os maiores incentivadores ao suicídio. Os materialistas, então, ele leva ao suicídio fácil. Elas produzem a covardia moral. Gente, a covardia, só a covardia, essa palavra covardia, ela já faz um estrago imenso. Faz um estrago imenso na nossa vida, né? Na nossa consciência. Agora, a covardia moral, essa que vai apertar todos os nossos calos diante do que a gente vai passar. Porque a gente vai falar assim, por que eu não fui mais forte? Estou passando agora por um sofrimento ainda muito maior, porque são esses os relatos. Se minha vida estava ruim, agora ela está pior. Porque ela não acaba. E lá eles tentam acabar com a vida, mas não conseguem acabar com a vida. E quando se vêem homens de ciência se apoiarem sobre a autoridade de seu saber, esforçarem-se para provar aos seus ouvintes ou aos seus leitores que não tem nada a esperar após a morte, não o vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, não tem nada de melhor a fazer do que se matar? Que poderiam lhes dizer para desviá-los disso? Que compensação poderiam lhes oferecer? Que esperança poderiam lhes dar? Nada além do nada. A conclusão é lógica. Se o nada é o único remédio heróico, mais vale cair nele imediatamente do que mais tarde, e assim sofrer por menos tempo. E aí fica uma pergunta que me veio aqui agora. Se não há mais nada para se viver lá, como os cientistas aqui tentam demonstrar, mas não volta para falar assim, ó, eu errei. O que me vale, então, viver até o fim para eu ver como será? Com todo esse sofrimento, vamos ver onde vai dar. Em vez de falar assim, vou acabar com tudo que acaba, vai acabar mesmo, não existe mais nada depois. Então, já que não existe nada depois, vamos continuar até o fim? Vamos ver até quando meu corpo acabar, como será? Quando ele realmente exaurir suas forças, suas energias, e ali, como se fosse uma bateria ou uma pilha, ela para de funcionar. A propagação das ideias do materialismo é, pois, o veneno que introduz em muitas pessoas o pensamento do suicídio. E aqueles que se fazem partidários e propagadores dessas ideias assumem sobre si uma terrível responsabilidade. Nós somos corresponsáveis por tudo que nós falarmos. Então, se eu abro um culto desse e falo assim, olha, pode se dar que não tem problema, eu sou corresponsável por
todos que cometerem o suicídio. Por isso que nós precisamos ter cuidado com o que nós incentivamos no outro. Eu estou escolhendo incentivar Jesus na nossa vida. Eu estou escolhendo falar de viver o quanto pudermos, com alegria, com esperança, segura nas mãos de Jesus. E naqueles momentos mais difíceis, nós temos amigos. Nós temos pessoas que podem nos ajudar, profissionais que podem nos ajudar. Nós não precisamos cometer o suicídio. Com o Espiritismo, a dúvida não é mais permitida e a visão da vida muda. Então, ao conhecer o Espiritismo, estudar, entender, ver que o que eles estão falando é uma verdade, mas aqui nós não estamos querendo trazer ninguém para o Espiritismo. Quem é católico continua, quem é de outra religião continue. Nós estamos aqui só falando do como nós entendemos, do que nós aprendemos. Mas, ao entender a nossa responsabilidade diante dessas 10 leis imutáveis, nós não vamos mais fazer isso. Nós vamos segurar a peteca, nós vamos buscar ajuda. Aquele que crê sabe que a vida se prolonga indefinidamente, além do túmulo. Embora em outras condições, daí a paciência e a resignação que o afasta naturalmente da ideia do suicídio, resultando em uma palavra, na coragem moral. Olha só que beleza, né? A coragem moral é melhor do que a covardia moral. Ficou faltando só o item 17 sobre o suicídio e a loucura, mas nós já chegamos no horário, senão fica cansativo, né? E vamos procurar sobre isso. Um dia eu estava conversando com uma amiga minha, que é católica, e a gente estava falando sobre a forma como ela vê, e aí eu veio aqui na minha memória de novo que tem uma freira das Irmãs Paulinas, que ela escreve um livro onde fala de uma irmã que desencarnou e falava através dela. Então, para a gente ver que isso existe em todas as pessoas, tem essa comunicação, essa fácil comunicação, porque nós somos somente um intermediário, nós somos a ponte, nós somos somente aquele que traz a mensagem. Quem é realmente o benfeitor de tudo é Deus. Nós somos só o intermediário. E que Jesus possa nos fortalecer. E nesse momento, vamos pensar em todas as pessoas que sofrem muito, principalmente aquelas que não crê que a vida continua, aqueles que não têm Deus, mesmo que não acredita que a vida continua, mas sabe que o Espírito não morre, mas que Deus, acredita em Deus, acredita em Jesus, acredita em todos os santos, né, que são muitos benfeitores espirituais. Que todos eles possam sentir essa bênção de Deus na nossa vida, para que a gente possa continuar com alegria, com coragem e confiança, sem desistir nunca. Mas lembrando que amanhã será um novo dia, de muitas esperanças e oportunidades. Sigamos sempre com Jesus. Estou muito feliz com muitas pessoas que passaram por operações e deu certo, pessoas que saíram do Covid, pessoas que estão retornando para casa porque sararam.
Estou muito feliz por isso. Nossas orações é pedindo a Deus, a Jesus, que coloque a sua mão no lugar que mais dói, naquele lugar que a pessoa mais precisa, e ele ser amparado e protegido, e ser libertado todos aqueles espíritos que por algum motivo ainda se prendem, estão fixos em algum lugar, que eles possam seguir a vida com mais carinho, com mais ternura, com mais amor, possam ser esclarecidos por Jesus e nesse momento sintam a presença de Jesus na vida deles, assim como nós estamos sentindo na nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que todos possam ter bons sonhos, bom sono, muito bom estar junto com vocês, mesmo quem não colocou aí seu nome, mas muito bom estar junto. Que nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe, que nós possamos participar com esses amigos espirituais durante a noite, no auxílio a todos aqueles que precisam. E que amanhã seja um lindo dia. Obrigada. Lindo dia para vocês. Boa noite.